Pessoal, vamos lá a esse exemplo aí. Primeiro vou derivar a função. Derivar primeiro essa parte de cima. 2x ao quadrado menos 4. A derivada de 2x ao quadrado desce o 2 multiplicando. 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4x. A derivada de menos 4 é 0, não precisa colocar. Derivando essa parte de baixo, a derivada de menos x é menos 1. A derivada de menos 1, que é uma constante, é 0, não precisa colocar. Então, a derivada vai dar isso aqui. Correto? Então, eu vou colocar 4x para x menor do que 1. E vou colocar menos 1 para x maior do que 1. Observa que aqui em cima o sinal de igual apareceu nos dois. Não precisa aparecer nos dois, não. Né? Apareceu nos dois porque se eu substituir um aqui e se eu substituir um aqui, eu vou encontrar o mesmo resultado. Mas não precisaria colocar nos dois. Poderia ter colocado em um deles só. Mas tudo bem. Agora, como que eu vou saber se esse sinal de igual que apareceu aqui também vai aparecer aqui embaixo? Eu não posso colocar sinal de igual aqui, eu não posso colocar esse tracinho aqui, ó, só porque ele apareceu aqui em cima. Para ver se ele vai aparecer aqui embaixo, eu tenho que fazer o seguinte. Põe o 1, que é o número que está aqui, no lugar do x aqui, nesses dois termos, e ver se o resultado vai dar o mesmo. A parte de cima não era 4x? Se eu colocar 1 no lugar do x, 4 vezes 1 vai dar quanto? 4. Se eu colocar 1 no lugar do x aqui embaixo, aqui não tem x, então é menos 1. Então, em cima deu 4, embaixo deu menos 1. Deu o mesmo resultado? Não. Então, não coloca sinal de igual. Eu só coloco sinal de igual aqui se, ao substituir esse número no lugar do x, o resultado for o mesmo. Se eu substituísse aqui em cima desse 4, substituísse aqui embaixo desse 4, aí eu poderia colocar sinal de igual. Em qual delas? Qualquer uma das duas ou nas duas, não teria problema. Correto? Então, a derivada deu isso aqui. Agora, vamos calcular onde que a derivada é igual a zero. Então, funciona assim. A derivada vai ser igual a zero. Então, eu vou pegar essa parte de cima e vou igualar ela a zero. 4x igual a zero. Aí, passo o 4 para cá dividindo. 0 dividido por 4 dá 0. Então, achei um ponto, né? Teoricamente, isso aqui é o ponto crítico. Mas aí eu tenho que observar o seguinte. Eu não estou usando 4x. E o 4x só serve para x menor do que 1. O valor que eu encontrei é menor do que 1. No caso, eu encontrei o 0. Ele é menor do que 1. Então, ele serve. Vamos supor que eu tivesse encontrado aqui o x igual a 7. Aí no 4x só serve valor de x menor do que 1. Aí eu iria descartar ele, porque não serve para mim. Agora, observa o seguinte. Aqui embaixo eu tenho menos 1, correto? E o menos 1 nunca vai ser igual a 0. Então eu nem igualei ele a 0 aqui, ó, correto? Agora eu vou fazer a análise do sinal. Então achei esse ponto crítico aqui que é o 0. Então eu coloquei 2 pontos. Por que eu coloquei 2 pontos? Eu vou colocar o 0 aqui, mas observa que o ponto 1, a função muda. Como a função muda, pode ter troca de sinal. Então, eu também vou pegar esse número que está aqui e vou colocar ele aqui. Ó. Então, eu vou usar o 0, que é o ponto crítico que eu encontrei, e vou usar esse cara também aqui, que nele pode ter troca de sinal. Observa que eu não fiz isso nos outros, porque não tinha esse número de referência para x. Agora, vamos pensar o seguinte. Então, eu vou analisar o sinal da derivada. Vamos analisar pensa num número menor do que 0. Pensa um número menor do que 0. Por exemplo, menos 3. X igual a menos 3. O x igual a menos 3, ele é menor do que 1, não é? Ele é menor do que 1. Então, eu vou substituir ele aqui. Ó. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Está dando resultado o quê? Negativo. Agora, pensa em um número que está entre 0 e 1. 0,5, por exemplo. 0,5 está entre 0 e 1. E 0,5 é menor do que 1. Então, põe 0,5 aqui. 4 vezes 0,5 dá 2. Está dando um resultado, então, positivo. Pega um valor maior do que 1, por exemplo, 3. Substitui o 3 na função, mas o 3 é maior do que 1, então eu vou substituir aqui. E aqui não tem onde substituir, aqui é sempre menos 1, então aqui é sempre negativo. Menos 1, negativo. Então, olha só, ela decresce, porque aqui deu negativo. Ela cresce porque aqui é positivo e ela decresce porque aqui é negativo. Então, ela é crescente. Onde que ela é crescente? É onde deu positivo. Ela é a função, então, ela é crescente entre o 0 e 1. Tá aqui, ó, entre o 0 e 1. Onde que ela é decrescente? Aqui eu não coloquei, mas onde que ela é decrescente? Onde que ela é decrescente? Aqui, ó, tá aqui, ó. Ela é decrescente antes do 0. Por isso, de 0 para menos infinito, aqui, ó, antes do 0. Isso aqui depois eu vou explicar. Então, ela é decrescente antes do 0, porque aqui deu negativo. União, a gente tem que colocar união quando você tem dois intervalos. Depois do 1, ou seja, do 1 para frente.
Então ela é decrescente antes do zero, porque deu negativo, está aqui antes do zero. E ela é decrescente depois do 1, porque deu negativo também, ó, deu negativo. E ela é crescente entre os dois, correto? Agora, vamos analisar então a questão do ponto ser máximo e ponto mínimo. Aqui, como deu negativo, a função é decrescente, está aqui, ó. Aqui, como deu positivo, a função cresce. E aqui, como deu negativo, a função decresce. O ponto zero é um ponto onde ela decresceu para depois crescer. Então, ela desceu para depois subir. Então, o ponto está lá embaixo. Então, ele é um ponto mínimo, relativo. E o ponto 1, a função subiu lá em cima para depois descer. Então, no ponto 1, a função vai estar lá em cima. Então, ela é um ponto máximo. Então, aí a gente consegue fazer a análise dela crescente ou decrescente. Onde a derivada é positiva é crescente. Onde a derivada é negativa, a função é decrescente. E aqui a questão de máximo e mínimo.